Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um direito que pode trazer um alívio financeiro muito importante, mas que, olha, nem todo mundo conhece. É a isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas que enfrentam doenças graves. Vamos entender direitinho, passo a passo, como esse benefício funciona e, claro, quem tem direito a ele. Pois é, lidar com uma questão séria de saúde já é um desafio e tanto, né? E aí fica aquela dúvida: como é que a aposentadoria entra nessa história? Principalmente na hora de acertar as contas com o leão, com o imposto de renda. E a resposta para essa pergunta é uma ótima notícia, um alívio financeiro bem significativo. Sim, é totalmente possível que os rendimentos da aposentadoria ou da pensão fiquem isentos de imposto de renda. Isso libera mais recursos para o que realmente importa nesse momento. Tá, mas e aí, como é que faz para conseguir essa isenção? Basicamente, existem duas condições fundamentais que precisam ser atendidas juntas. Não adianta cumprir só uma, tem que ser as duas, ok? Vamos ver quais são. A primeira regra tem a ver com o tipo de dinheiro que entra na conta. Esse benefício fiscal vale exclusivamente para valores recebidos como aposentadoria, pensão por morte, reforma no caso dos militares e também a reserva remunerada. A lista é bem específica. E aqui, olha, um ponto de atenção que gera muita dúvida. Se a pessoa, mesmo com a doença grave, continua trabalhando e recebendo um salário, esse salário vai ser tributado normalmente, tá? A isenção não se aplica para rendimentos de quem ainda está na ativa. Ok, entendemos a parte do rendimento. Agora vamos para a segunda condição, que é igualmente indispensável. Além de receber um daqueles rendimentos que a gente acabou de ver, o contribuinte precisa ter o diagnóstico de uma das doenças que estão na lista específica da lei. E a lista oficial é essa que a gente vê agora. Ela inclui condições como neoplasia maligna, que é o câncer, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, até mesmo cegueira, e vale inclusive se for de um olho só, a chamada cegueira monocular. É fundamental conferir se a condição de saúde está exatamente nessa lista, que é definida por lei. Certo. Então vamos supor o tipo de rendimento está ok e a doença está na lista. Acabou? Ainda não. A lei exige uma prova formal e bem específica para conceder a isenção. E essa prova é o laudo médico pericial. O caminho para conseguir isenção, na prática, segue esses 3 passinhos aí. Primeiro, a pessoa precisa procurar um serviço médico oficial. Depois, solicitar o laudo pericial que vai atestar a doença. E, por fim, com esse documento em mãos, apresentá-lo na fonte pagadora, tipo INSS ou direto na Receita Federal. E, gente, aqui está o pulo do gato, o ponto que mais pega e onde muita gente acaba errando. Presta bem atenção. O laudo só é válido se for emitido por um serviço médico público. Pode ser federal, estadual ou municipal. Laudos de médicos particulares ou de hospitais privados, infelizmente, não são aceitos para essa finalidade. E só para martelar esse ponto, porque ele é realmente o mais importante, a norma é claríssima. A origem do laudo tem que ser pública. E um detalhe, mesmo que um atendimento particular tenha sido feito por um convênio com o SUS, se o laudo foi emitido pela entidade privada, ele não serve para isenção, ok? Beleza, a isenção foi concedida. E agora? Como é que isso aparece lá na declaração do imposto de renda? Vamos ver como isso funciona na prática e qual é o benefício extra que isso pode trazer. É bem simples, na verdade. Lá na declaração anual, o valor total da aposentadoria ou pensão precisa ser lançado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Fazendo isso, o programa da Receita já entende que aquele dinheiro não entra na base de cálculo e, portanto, não vai gerar imposto a pagar sobre ele. E não para por aí. Tem mais uma vantagem bem legal. Contribuintes com doença grave entram na lista de prioridade para receber a restituição do imposto de renda. Eles ficam ali logo depois dos idosos, o que, na prática, significa receber o dinheiro de volta mais cedo, já nos primeiros lotes. Bom, para a gente fechar e garantir que ninguém esqueça o essencial, vamos fazer um resumão super rápido dos pontos mais importantes que a gente viu aqui. São os detalhes que fazem toda a diferença na hora de garantir esse direito. Então, recapitulando os pontos-chave. Primeiro, os rendimentos. A isenção só vale para aposentadoria, pensão e reforma. Segundo, a doença tem que estar naquela lista oficial da lei. Terceiro, e o mais importante, o laudo. Gente, tem que ser de um serviço público. E por último, o benefício extra, que é a prioridade para receber a restituição. Poxa, essa é uma informação que pode de verdade fazer a diferença para muitas famílias, não é? Então, se essa nossa conversa ajudou a esclarecer as coisas, deixa aquele like para fortalecer o canal e fazer essa informação chegar a mais pessoas. Combinado? Muito obrigado e a gente se vê na próxima.